Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre gestão de pessoas, liderança, a sua carreira. O nosso convidado para tratar desse assunto é Emerson Wesley Dias, consultor de carreira e negócio, e também autor deste livro aqui, O Inédito Viável na Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança. Emerson Wesley Dias, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Mais uma vez, um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu que tenho o prazer enorme de estar aqui novamente, né? O que eu sempre digo, que a CBN é o nosso oásis. Toda hora que você chega aqui, tem alguma coisa boa acontecendo. É só ouvir e prestar atenção. Muito obrigado. Certo. E você esteve aqui a primeira vez quando você lançou o primeiro livro, O Inédito Viável. Por isso eu queria começar esta nossa conversa, mais uma vez, trabalhando em cima deste conceito. Um conceito que surge nas palavras de Paulo Freire, mais ou menos aquilo que não é, mas que pode ser. E eu queria que você definisse um pouco melhor esse conceito e depois como é que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa carreira. Sim. Como você bem disse, né, o inédito viável foi uma expressão cunhada pelo Paulo Freire lá nos anos 60, que traz uma mensagem muito importante que é a possibilidade que todos nós temos de realizar coisas, né? Então, o inédito viável é aquilo que ainda não aconteceu, mas que você quer que aconteça, né? Portanto, é inédito. E como é que você torna esse seu inédito viável? Ou seja, ele abarca, eu acho que o homem tem por natureza de melhor, que é a capacidade de realização, né? Acho que a humanidade evolui, as pessoas crescem porque o homem é capaz de realizar coisas. E ser capaz de realizar coisas é a capacidade que o homem tem inata de viabilizar os seus próprios inéditos. Então acho que essa expressão é muito forte nesse sentido, né? Ela possibilita aquilo que ainda não aconteceu acontecer. São coisas que não são impossíveis. São coisas que não são impossíveis, são coisas que são totalmente possíveis. A questão é que muitas vezes a gente não tem os instrumentos para fazê-las e às vezes nos falta uma percepção de nós mesmos, né? Da nossa capacidade. Muitas vezes a gente fraqueja porque a gente não acredita na gente, né? Então, ou eu não enxergo, né? Ou eu não tenho a ferramenta correta. Mas se eu for capaz de enxergar ou de perceber, né? E se eu for capaz de usar as ferramentas, qualquer inédito vai ser viável, não tenho dúvida disso. Na área da gestão de pessoas, que é a que você se dedica nesse livro, isso se aplica sem dúvida nenhuma. E, pelo que a gente percebe, é fundamental o autoconhecimento. Sem dúvida. Eu acredito sim, é quase que impossível você liderar alguém sem liderar a si próprio, né? Os líderes que são líderes de fato são pessoas que têm uma alta capacidade de se conhecer, né? Por quê? Quando eu me conheço, né, e sei que eu também tenho meus limites e eu sei o esforço que eu preciso fazer para superar os meus limites, eu estou sendo amplamente humano. Porque eu posso olhar para aquele liderado e entender que ele tem dificuldades e ajudá-lo a superar essas dificuldades. Eu acho que esse é o verdadeiro papel da liderança, né? Mas eu só sou capaz de ajudá-lo quando eu percebo que eu também preciso de ajuda, né? Quando eu reconheço que tenho limitações e que não tenho todas as habilidades necessárias e, portanto, eu vou buscar essas outras habilidades num membro do time ou no conjunto, né, do todo, então eu estou sendo humano e aí, nesse aspecto, eu entendo que o melhor líder, né, que os bons líderes são pessoas que têm conhecimento de si, né? Me conheço, sei que as coisas são difíceis, muitas vezes complicadas, e, portanto, preciso desenvolver competências e habilidades. Então, se eu tenho essa percepção, fica mais fácil eu liderar outras pessoas. E quais são as ferramentas que eu tenho para me conhecer melhor? Você tem uma... conhece-te a ti mesmo, né? Já era o oráculo de Delfos, né? Você pode se indagar muitas vezes, né? Se observar, perceber como é que você faz as coisas que faz, como faz, né? Perceber as reações que você tem quando as coisas acontecem a você. Numa situação de extremo estresse, né? Você entender por que você foi colocado naquela situação e principalmente quais foram as reações que você teve em relação àquilo. Você pode se conhecer através de ferramentas, por exemplo, de assessment, né, que são coisas que a gente tem hoje nas nossas mãos. Enfim, eu acho que o caminho mais natural é se questionar, né, se indagar em relação aos seus comportamentos. Porque os seus comportamentos vão revelar, de fato, quem você é. Agora, isso está
tá à mostra, né, para o mundo externo. Mas por que você teve aquela reação? Por que você teve aquele comportamento? Isso é o que está no mundo interno. Eu acho que isso que é se conhecer, né? Se perguntar para você mesmo, por que eu fiz o que fiz, né? Da forma que eu fiz, todo mundo viu. Mas por que eu fiz? O que é mais comum quando a gente vai buscar essas respostas de encontrar? Olha, um certo medo, né? Muitas pessoas dizem, né, que a ignorância é uma das fontes da felicidade, né? Então é melhor muitas vezes eu não saber. Muitas vezes quando você vai para o caminho do autoconhecimento, você enfrenta algumas resistências, alguns medos, né, de querer de fato saber quem você é. Uma certa preocupação também em descobrir, né, como você é. Acho que é aquela coisa meio de que mãe e pai sempre acham que o filho é perfeito, né? E quando você descobre que o seu filho não é perfeito, talvez é uma grande decepção. Agora, que dirá se você descobre que você, né, tem um monte de coisas para serem resolvidas. Mas eu acho que isso também é um desafio que faz parte da nossa existência enquanto seres humanos, né? Eu acho que passar pela vida sem se descobrir, sem saber quem você de fato é, talvez acho que é uma vida que não tem muito sentido, né? Se você buscar na filosofia, Sócrates já falava isso, né? A vida que vale a pena é a vida que vale a pena porque você sabe por que você está aqui, né? Quando você não tem muito essa resposta, eu acho que é uma vida meio vazia. Então eu acho que é um caminho de medo naturalmente, a tentar se descobrir. Tem um medo, mas acho que é um medo bom, né? É o medo que te desafia, que não te faz ficar parado. O Paulo mandou um e-mail para mundocorporativo@cbn.com.br e ele se apresenta como um jovem em início de carreira e quer saber o seguinte: este autoconhecimento é possível de ser desenvolvido ainda na universidade ou a gente só vai aprender mesmo quem nós somos depois que nós estamos no mercado de trabalho? Sim, é possível até a universidade, né? Mas com certeza, daqui a alguns bons anos você vai se perceber diferente, porque a própria vida vai te dar essa experiência, né? Eu até acho que é o seguinte, né? Vamos supor, quando você fala em vocação, né? Qual é a minha vocação, né? O que eu tenho para oferecer? Eu acho que ela é um pouco daquilo que você tem, né, como essência, mais o somatório das suas experiências vezes o tempo. Então você vai lapidar, né, a sua profissão, o seu trabalho, a sua atividade, do mesmo modo como você vai lapidar você mesmo, né? Um jovem que está na universidade, ele tem a sua essência, né, tá presente, mas ele ainda tem pouca experiência, né? Então ele tem a essência mais a experiência até a universidade. Quando ele ingressar no mercado de trabalho, essa experiência vai aumentar exponencialmente. E quando o tempo transcorrer, mais ainda. Então, esse jovem, hoje aos 20 anos, quando ele chegar aos 40, ele talvez nem vai se reconhecer, porque ele vai somar tantas experiências que vão trazer tantas visões para ele, que vão somar, ao que ele tem como essência, e aí ele vai ser talvez uma outra pessoa com mais experiência de vida e, consequentemente, com mais autoconhecimento, se ele prestar atenção nas coisas que ele faz desde já, né? Ao mesmo tempo eu fico pensando aqui que hoje em dia, como os desafios aparecem cada vez mais cedo para esses jovens, e eles também são expostos a decisões importantes logo no início da sua carreira, às vezes muito mais importantes do que a própria experiência que eles têm, certamente muito mais importante que a própria experiência que eles têm, se isso não é um trabalho hoje que a gente deve começar a pensar em desenvolver já lá na universidade, porque muitas vezes a universidade prepara você lá para o mercado de trabalho, mas será que prepara o seu o seu interior para esse mercado? Sim, eu concordo contigo plenamente. Eu acho que é um trabalho, tenho certeza que é um trabalho que tem que começar cada vez mais cedo. Por quê? Porque o mundo é cada vez mais desafiador, né? A complexidade das coisas é tremenda, né? O pessoal fala aí do mundo VUCA, né? Vulnerável, instável, né? Complexo e ambíguo. Poxa vida, como é que você vive no mundo vulnerável, né? Complexo, ambíguo e incerto, né? Como é que você consegue até respirar nesse mundo? Então, para você conseguir lidar com isso, você precisa ter muita dose, né, de inteligência emocional, né, de ser capaz de dar inteligência às suas emoções, compreender as suas reações. Você precisa estar muito bem pautado em valores e princípios, né? É como se você tivesse, a gente pode fazer uma metáfora, né? Como se você tivesse descendo um rio de corredeira num bote, né? Fazendo um rafting.
Então, quer dizer, você sabe o objetivo, né, que é chegar lá no fim do rio, mas não tem como você ficar ouvindo muita orientação, porque o bote está descendo muito rápido, a corredeira está muito rápida, você tem um monte de pedra em volta de você, tem obstáculos, enfim. Não tem muito como você ter uma instrução ali, né? Você não consegue abrir um aplicativo do celular ali na corredeira e falar como é que eu me livro, né, dessa pedra que está vindo ali. E não tem como isso. Então, como é que você consegue lidar com esse desafio? Porque você sabe o seu objetivo, que é chegar no final da corredeira. Então, quando você tem muito claro os seus próprios objetivos, né? Como você tem muito claro qual é a sua reação, ou seja, o seu autoconhecimento, é mais fácil você interagir com esse mundo VUCA e conseguir ter alguns benefícios, né? Porque eu acho que o mundo, com toda essa complexidade, também tem muitos benefícios, né? E saber lidar com isso, né? Você não pode também ser uma pessoa extremamente ansiosa, né? Porque é aquele excesso de futuro, e também não pode cair em depressão, que é aquele excesso de passado, né? Então é você lidar com o presente, mas tendo muito claramente os seus objetivos finais e quem você é. Eu acho que isso é que vai te dar força para correr essa maratona. Nós falamos agora sobre este jovem que chega no mercado de trabalho, e você disse que muitas das coisas que ele vai aprender sobre ele próprio será no decorrer da carreira. Sim. E eu remeto esse olhar para a questão da liderança. Sim. Eu só vou aprender a ser um líder, ou que líder sou eu, depois que estiver liderando, ou eu tenho como saber anteriormente que tipo de líder eu serei? Eu acredito que você só vai conseguir na prática, né? Por quê? Porque liderança não se aprende com teoria, né? Liderança se aprende liderando. O que eu acho legal é, obviamente, você se preparar para os desafios que você vai ter que encarar, né? Você vai ter que, por exemplo, se você assume um projeto na organização que você está ou no seu empreendimento, né? Se você assume um projeto, você é o responsável por aquilo. Até por uma questão de ordem, né? Você é quem vai assinar, né, o orçamento, você é quem vai definir os prazos, enfim. Que são atribuições, naturalmente, de uma liderança burocrática, né? Agora, você vai ter sucesso no projeto se você conseguir alinhar as outras pessoas, né? Se você conseguir cobrar que a execução seja feita, se você souber dar feedback para quem está com a performance um pouco baixa, se você conseguir controlar a ansiedade de quem está querendo performar demais também e acaba saindo um pouco do tom, ou seja, mais ou menos como trabalhar nas pontas, né? Quem está lá embaixo você joga um pouco para cima, quem está muito em cima você joga um pouco para baixo, porque você precisa coordenar uma equipe. Então, você não vai conseguir ter essa habilidade lendo, né, pesquisando. Você vai conseguir desenvolvê-la fazendo. Então, acho que é importante você buscar conhecimento, né, teorias, mas é principalmente fazendo que você vai aprender a liderar. Porque uma coisa é você estudar 15 livros, outra coisa é você conversar com um ser humano que está na sua frente com uma situação que talvez aqueles 15 livros não te explicaram como lidar. E aí você vai ter que intuir. Mas você mesmo defende a ideia que é possível traçar o perfil psicológico de um profissional através de testes. Sim, exatamente. Seria possível fazer isso antes de eu assumir um cargo de liderança dentro da empresa? Sim, eu acho fundamental, Milton. Por quê? Você entender o seu tipo psicológico, ou seja, como é que você opera, qual é o seu estilo de comunicação, como é que você prefere aprender, como é que você lida com situações estressantes, isso é muito importante para o exercício do autoconhecimento. Agora, você só vai aprender a dosar isso quando você estiver liderando outras pessoas na prática. Então, o que eu falo para esse jovem? Estuda tudo que você puder fazer, né? Busque todos esses tipos de testes, formulários, enfim, se entenda. Mas com certeza a prática, né, no dia a dia é que vai te lapidar, né? Eu falei que um pouco da vocação é a nossa essência, né, mais a nossa experiência vezes o tempo, né? Então, a mesma coisa, um líder que tem uma essência muito bem conhecida, uma larga experiência e que passou bastante tempo, ele com certeza aprendeu a liderar de uma forma mais tranquila, né? Não é uma liderança, eu diria, só técnica, é uma liderança muito de intuição. Então, para o jovem, importantíssimo conhecer e pesquisar, mas ele só vai conseguir de fato lapidar quando ele estiver na prática. E, obviamente, que esses exercícios são todos muito importantes, né, para se conhecer. Por quê? Quando eu tiver que lidar com alguém, se eu já me conheço, é uma grande vantagem. Porque muitas vezes eu também percebi na minha carreira que as pessoas não tinham autoconhecimento e aí eram nomeadas para liderar uma equipe. A pessoa só descobria quem ela era de fato quando ela estava liderando. Porque ela tinha reações que ela não sabia que ela teria. Porque, óbvio, ela nunca tinha passado por tais experiências.
E quando aconteceu uma experiência, ela teve uma reação que ela ficou surpresa com ela mesma. Olha aí, autoconhecimento, né? Como eu não sabia como eu reagiria, eu só fui aprender isso na prática, já liderando pessoas. E isso, obviamente, que a gente tem que trazer como lição, né? Como é que eu resolvo isso agora com um grupo, né? Talvez eu criei uma situação muito ruim para o próprio grupo que eu liderava porque eu não me conhecia. Mas agora eu preciso resolver. Então, resolver vai ser: me conheço, né? Vou entender mais de mim. E aí, ao entender mais de mim, eu consigo perceber os outros, as suas possibilidades também. Pergunta que chegou pelo Periscope, eu não consegui anotar aqui o nome do nosso telespectador no Periscope, ou do nosso espectador no Periscope, mas anotei a pergunta que nos chegou, porque ele quer saber se talento e criatividade é um dom. Olha, eu defendo que a criatividade é um músculo, né? A gente nasce com ele, mas precisa exercitá-lo, né? A criatividade, eu entendo que ela pode surgir de duas situações, ou do desespero, né? Ou através da conexão com coisas que existem, né? Que eu digo que é inspiração. Exemplo, lembra lá do Náufrago, naquele filme com o Tom Hanks, né? Claro, o claro. Tom Hanks e a Bola Wilson são os dois principais personagens, né? Olha só, o Tom Hanks, o Náufrago não é uma novidade. Se você pensar nos livros do passado, Robinson Crusoe foi um personagem que ficou 28 anos numa ilha deserta. O Robinson Crusoe, ao se deparar com a situação de estar numa ilha deserta, o que ele teve que fazer? Aprender a pescar para sobreviver. Depois disso, ele aprendeu a plantar, aprendeu a colher, aprendeu a domesticar animais. Depois ele já mexia com metalurgia, fazia ferramentas. Olha aí, criatividade vindo do desespero. Uma vez que eu preciso sobreviver, eu arrumo jeitos de ser criativo. Então, para mim, isso é uma das origens da criatividade humana. Por sobreviver, eu preciso ser criativo. E a outra, que não é do desespero, é aquela que é a inspiração. Mas a inspiração, geralmente, ela está conectada com coisas que a gente foi percebendo ao longo da vida e foi conectando peças. E aí, uma hora, essas peças se conectaram e criou algo novo, né? Eu digo que criatividade, ou originalidade, é o plágio não detectado. Né? A pessoa cria uma coisa e fala: nossa, como ele é inovador. Mas dentro da cabeça dele, aquilo foi criado a partir de 10, 15 outras experiências anteriores que ele juntou, né? Conectou tudo e aí se tornou criativo. Então, criatividade, para mim, não é uma coisa, não é um talento, não é um dom. A pessoa desenvolve ao longo da vida, é como um músculo. A outra é talento, né? Talento. O talento, eu digo que também. Por quê? Imagina o Neymar, né? O Neymar é um jogador de futebol talentosíssimo. Mas será que se ele engordar 20 quilos, se ele ficar 2 anos sem treinar, ele vai continuar sendo um talento dentro de campo? Dificilmente. Então, o talento precisa ser lapidado. Eu posso nascer com um interesse, uma propensão a... Mas se eu não me dedicar, eu jamais serei um talento daquilo. Eu não acredito que a pessoa nasça com um talento e ela não precisa fazer nada para que esse talento aflore. Ela pode nascer com uma propensão, né? Mas, para ser talento, vai precisar entrar em campo, vai precisar ralar. Quem fez esta pergunta, e eu acabei de receber a mensagem dela novamente aqui, foi a nossa ouvinte internauta Verônica, que, por sua vez, já encaixou aqui uma segunda pergunta. Como vencer o medo de mudar? Olha, como vencer o medo de mudar? Basta respirar, abrir os olhos e andar para frente. Porque a vida, ela é feita de medos, né? Ela é feita de mudança. Eu até acho o seguinte, né? A única coisa que não muda é que haverá mudança. Né? O tempo todo a gente está em mutação. Eu acordei hoje, eu não sou a mesma pessoa que fui dormir ontem, né? Eu estou algumas horas mais velho, eu posso estar um pouco mais experiente porque eu posso ter aprendido alguma coisa hoje logo pela manhã. Enfim, a gente está mudando o tempo todo, tudo está em transição, né? O dia, a noite, as estações, né? Tudo está o tempo todo mudando. Então, se eu parto da premissa de que tudo está mudando, tudo está em movimento, eu sou parte dela. E ao me reconhecer como parte dela, não tem por que ter o medo, né? Tem uma frase que é atribuída ao Mandela, que é o seguinte, né? A coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de andar apesar da existência do medo, né? Então, o medo faz parte, o medo até inclusive nos ajuda a sobreviver, né? Se entrar um leão aqui agora, por medo a gente vai correr e vai tentar se salvar. Então, o medo é uma coisa que a gente tem dentro da gente, e o medo nos ajuda a sobreviver. Ora, se ele nos ajuda a sobreviver, ele é nosso amigo. Então, eu acho que a gente tem que andar, colocar o medo do nosso lado, né? Não colocar o medo lá atrás, porque ele vai nos empurrar, talvez, para tomar uma decisão desesperada.
nem colocar o medo na frente, porque ele vai nos impedir de andar, mas traz o medo para o seu lado, se torna amigo do medo, dialoga com ele, né? Que o medo vai passar. Você no livro, você diferencia inteligência e competência. Sim. E eu gostaria que você traçasse esse paralelo para a gente entender melhor. Tá. Eu trato a inteligência como sendo também uma aptidão inata do homem, né? Porque a gente é inteligente e a gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende a falar. Tudo isso são questões da inteligência humana, né? O fato da gente ter uma capacidade de cognição ou inteligência é o que nos faz aprender coisas, fazer coisas. Isso é natural do homem. Agora, a competência, o que eu entendo? É a inteligência que eu usei para desenvolver uma competência para algo, né? Por exemplo, o Milton Jung é um jornalista extremamente competente. Obrigado pela parte que me toca. Por que eu digo isso? Porque ele usou a sua inteligência natural para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas ao jornalismo. Por isso que ele se tornou competente nisso. Então ele usou da inteligência para desenvolver a sua própria competência. Então inteligência natural, competência eu escolho aonde eu quero aplicar a minha inteligência. Bom, e diante disso, você nos remete à questão da performance. E, inclusive, você fala em alta performance. Sim, exatamente. Que é cada vez mais exigida por parte dos profissionais que aí estão no mercado de trabalho. Sim. E às vezes a gente não sabe nem o que é a performance, quanto mais o que é uma alta performance. Sim, isso obviamente vai variar, né, de negócio para negócio, de pessoa para pessoa, né? Mas eu vou dar um exemplo bem básico, né? Eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo, eu não sei se as pessoas estão nos sentindo nosso cheiro, porque você falou que de periscope, internet, essas coisas eu fico meio perdido. Não sei se estão me cheirando também, mas estão me vendo e estão me ouvindo, né? Com certeza. Então, o que acontece a alta performance, né? Por exemplo, o que é um equipamento de alta performance? É um equipamento que consegue captar o som na sua melhor possibilidade de audição, né? Quem está nos ouvindo está tendo uma boa qualidade de som porque o equipamento que ela está usando tem uma alta performance que talvez outros equipamentos não teriam. Então eu consigo medir, né, quando a coisa está boa e quando a coisa está muito boa. E a alta performance, a gente vai se lembrar, por exemplo, dos nossos professores. Quando a gente fecha o olho e lembra dos melhores professores que a gente teve, com certeza a gente vai dizer, esses caras tinham alta performance. Porque eles tinham a capacidade de nos tocar, né? Faziam a gente prestar atenção na aula, ou eram referências, né? Eram pessoas que, de alguma forma, a gente olhava e percebia, pô, esse cara é diferenciado. E quando eu olho esse cara diferenciado, eu estou usando a minha régua, a minha métrica. Por quê? Porque talvez para outras pessoas aquele professor não era grande coisa. Então a alta performance vai depender muito dessa relação. Quando eu sou capaz, né, numa empresa, de atingir o coração do cliente, eu estou usando de alta performance. Quando eu, dentro da minha organização, sou capaz de deixar os meus colegas satisfeitos com o que eu faço e da forma como eu faço, eu estou tendo alta performance. Então alta performance é um diferencial que eu tenho a partir das minhas competências para alcançar resultados superiores. Então acho que isso é alta performance. Mas não dá para você rotular. Alta performance é fazer vendas de 10% todo mês mais, né? Todo mês eu vendo 10% a mais. Tá bom, eu tenho alta performance de vendas. Mas será que, de fato, a minha relação com os meus clientes, ela tá boa, né? Ou será que eu não estou, talvez, enganando os meus clientes? Será que eu estou entregando, de fato, o que eles precisam? Então, acho que alta performance tem um pouquinho aí de sabedoria dentro dela, né? E aí cada mercado vai saber diferenciar o que é a sua alta performance. Assim como cada profissional tem que buscar entender daquilo que ele entrega, o que é alta performance dentro daquilo que ele faz, né? Essa história de ser o maior, né? Eu quero ser o maior porque eu sei alta performance. Talvez não é sendo o maior, mas talvez sendo o melhor para aquele público, para aquelas pessoas, para aquele nicho que você atua, e aí sim você vai ter alta performance. O Júlio, também pelo Periscope, retoma aqui a questão do comportamento do profissional. Uhum. E ele cita 2 comportamentos, timidez e insegurança. Como resolver isto? Bom, insegurança, com certeza, é falta de autoconhecimento, né? Se eu me sinto inseguro, é porque eu não me conheço suficientemente. Então, um caminho
primeiro caminho que eu diria é você procurar ajuda, né, para quem possa te ajudar nisso. Seja, né, um psicólogo, seja uma pessoa muito experiente na vida. Eu acho que a gente despreza bastante isso no nosso dia a dia. Conversar com pessoas, né, com cabelo mais branco, pessoas que viveram bastante tempo, às vezes ajuda mais do que você fazer uma consulta num psicólogo, enfim. Um profissional de coach também pode ser uma pessoa que ajuda, né? Eu entendo o seguinte, desenvolver competências é uma função que a gente tem enquanto seres humanos aqui. Então, se a timidez ela está me atrapalhando para conseguir um emprego, para conseguir uma promoção, para conseguir montar um negócio, para conseguir uma namorada, um namorado, sei lá, se ela está me atrapalhando, né, se a timidez tira a minha performance, eu preciso resolver isso. E resolver isso é buscar ajuda. Buscar ajuda é pensar alguém que possa te dar desafios para que você consiga executá-los, e ao executá-los você diminui essa insegurança, né? ou essa timidez. Por quê? Eu me considero uma pessoa bastante introvertida. A gente falou de tipos psicológicos aqui, né? O Jung, que é teu parente, né? O Carl Jung, já nos anos de 1920, ele já falava das pessoas introvertidas, das pessoas extrovertidas. Eu sou uma pessoa introvertida, mas eu consigo dar palestra, eu consigo dar um curso, consigo dar uma entrevista aqui numa rádio, né, desse pod como a CBN. Por quê? Porque eu me desenvolvi, eu treinei, né, essa competência para conseguir fazer isso. Não quer dizer que eu, fora daqui, não seja uma pessoa tímida. Mas eu quero dizer o seguinte, que a timidez não pode atrapalhar os meus objetivos. E, portanto, onde eu preciso não ser tímido para ter um bom desempenho, eu preciso treinar isso, eu preciso resolver isso. E aí pode ser através de um profissional que possa me ajudar, ou através de alguém que tenha muito mais experiência do que eu, para me dizer qual é o caminho das pedras. A Lilian, pelo e-mail, quer saber o seguinte, como é que ela pode ajudar o chefe dela, no caso, o líder dela, a se conhecer melhor? Primeiro ponto, compra meu livro. Dá de presente para o chefe, né, o meu livro. Porque isso é uma coisa importante, né? Autoconhecimento, não adianta eu querer colocar para você, né? Você que tem que buscar o seu autoconhecimento. O que eu sugiro é que você dê algumas dicas sutis, né? Mulher tem essa capacidade até muito melhor do que nós homens, de dar dicas sutis, né? De que o chefe dela está precisando se conhecer um pouco melhor. Exemplo, numa determinada reunião, que o chefe tenha dito alguma coisa que ela falou, nossa, isso soou aí como uma falta de autoconhecimento. Ela pode, se ela tiver, né, depende do nível que ela tem de relacionamento com essa pessoa também, ela pode dizer o seguinte, olha, o fulano, o chefe, né, na reunião tal, você falou tal coisa, por que você colocou isso? Né? Porque ao indagar o chefe, pode ser que ele nem tenha percebido que ele tenha dito aquilo. E por que ele fez aquilo? E ao indagar, pode ser que isso coloque ali uma sementinha na cabeça dele e dizer, realmente, por que eu fiz isso? Né? Ou ele vai dizer por que ele fez. Aí você pergunta de novo, mas por que você fez o que fez? Pergunta umas 3 vezes o porquê, até que vai chegar uma hora que ele vai realmente, talvez, não entender o porquê. E aí você vai cultivando esse hábito, né, sutilmente, de vez em quando. Chefe, e aquela outra coisa, por que você fez tal coisa? Porque a pergunta é uma grande ferramenta para o autoconhecimento. E aí quando o cara perceber que, nossa, mas você está me perguntando tanta coisa, por quê? Aí você... É a oportunidade que abre. Você vai dizer, olha, chefe, porque eu acho, né, tem uma história aí do negócio chamado autoconhecimento, tem um cara que foi na CBN, escreveu um livro. Agora, Emerson, aí você está entrando num ponto que você também aborda aqui no Inédito Viável na gestão de pessoas e que é um ponto importante na questão da gestão de pessoas, que é a comunicação. Sim. Porque isso que você acabou de descrever é uma estratégia de comunicação e a comunicação é algo que a gente tem que desenvolver cada vez mais hoje no ambiente organizacional. Exatamente. Quem já diria grande Abelardo Barbosa Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumica. Né? Olha aí o poder da comunicação. E você, né, Milton, sabe muito mais do que eu o poder que a comunicação tem entre nós, seres humanos. Né? E eu vejo que é fundamental a liderança principalmente, mas é uma competência que todos nós indivíduos deveríamos buscar, melhorar a nossa comunicação. E comunicar primeiro, saber ouvir. As pessoas não sabem ouvir, né? As pessoas não te deixam falar porque elas querem mostrar o que elas fizeram, como foi, etc. e tal. As pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir os outros. Ouvir os outros é condição sine qua non
para se comunicar bem? Eu preciso, além de saber ouvir, eu preciso saber fazer perguntas, né? A gente faz hoje muito mais acusações do que perguntas. Então eu preciso ter delicadeza no trato com as pessoas de perguntar coisas que façam as pessoas me dar respostas genuínas, né? E perguntar é uma arte, né? Tá dentro lá de Aristóteles, quando falava de retórica, né? Saber fazer perguntas. Sócrates, antes até de Aristóteles, já tinha um método socrático, né? De fazer perguntas, enfim. Comunicação, aliás, comunicação, a palavra comunicação vem do latim comunicare, né? E comunicare significa tornar comum. Olha aí, né? Tornar comum, isso é comunicação. Então eu preciso aprender a me comunicar bem, né, com as pessoas. E quem não se comunica, de fato, se excomunica. É bom aí a gente prestar atenção e se desenvolver nisso. Só para fechar nossa conversa aqui e não deixar no ar uma última pergunta que foi enviada pelo Periscope, o Fabrício acabou de perguntar isso, a diferença de liderança e poder. Imagino que sejam dois pontos importantes a gente identificar, né? Quem realmente é o líder ou quem só detém do poder. Exato. Eu coloco no livro algumas questões que definem liderança, né? Liderança você pode, dependendo da escola ou do autor, você vai ter várias definições. Agora, eu entendo que é impossível você liderar sem ter poder, né? Basicamente, o líder precisa de poder e influência. Né? E o poder, e isso que é interessante, eu posso ter o poder porque as pessoas me referendam, né? A autoridade vem de autorizar. Se eu sou autoridade, alguém me autorizou. Né? Então, é uma forma de poder. Agora, eu também posso ter o poder da caneta. Eu fui nomeado presidente do Brasil. Eu tenho, dentro da Constituição, um monte de poderes que são atribuídos a mim. Então eu posso, né, mesmo que as pessoas não queiram, eu posso usar o meu poder. Liderança basicamente é poder e influência. Agora, como é que eu consigo esse poder? Eu posso conseguir esse poder de forma burocrática, eu estou no cargo, portanto eu tenho poder para. É legítimo isso. Ou eu posso ter o poder da minha reputação, né? A minha reputação, ou como as pessoas me enxergam, me dá o poder de te dizer isso, e aí a pessoa fala, realmente, você está falando porque você tem autoridade em falar, né? Poder, eu diria que é um dos pilares da liderança, além de influência. Emerson Dias, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco mais uma vez aqui no Mundo Corporativo, trazendo hoje um pouco mais de conhecimento na área de gestão de pessoas. Obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer bater esse papo com você, Milton. Lembrando que o Emerson Dias, que é consultor de carreira e negócio, também é autor do livro O Inédito Viável na Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança. A você que participou desse programa, o nosso agradecimento também. Lembrando que você pode levar todo esse conhecimento para as redes sociais, para aquelas pessoas com as quais você compartilha as suas ideias. E você também pode ir lá na nossa página, no Mundo Corporativo, no LinkedIn, no grupo do Mundo Corporativo no LinkedIn e deixar o seu texto e a sua opinião sobre os diferentes assuntos que envolvem o mundo corporativo. Conto com a sua participação sempre. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.